Escolhido. Em 4 e 5 de fevereiro, eles armaram para você sair, mas alguém descobrirá a verdade. Sua chegada até esta mensagem não foi um acaso, mas um ato de sincronia divina, uma intersecção cósmica cuidadosamente agendada. O universo, em sua infinita e complexa sabedoria, teceu os fios do seu dia para que você estivesse aqui agora, lendo estas palavras. E por quê? Porque sua alma tem clamado por respostas, por um alívio a um peso que você talvez nem consiga nomear, mas que sente em seus ossos, em seu peito, como uma pressão constante. É uma sensação de deslocamento, uma confusão silenciosa que paira sobre seus dias, como uma névoa fria e persistente que a sua mente lógica se esforça bravamente para dissipar com explicações racionais, mas não consegue. Você sente, não é verdade? Aquela energia estranha, quase palpável, que invade um ambiente assim que você pisa nele. O ar que se adensa, as temperaturas que parecem cair. Atenção! Você precisa se preparar agora. Eu separei um material exclusivo para quem sente que foi separado para algo maior, mas vive cercado de ruído, distrações e sobrecarga mental. Essa é uma jornada de 30 dias que vai transformar sua vida. Um caminho guiado para blindar sua mente e se preparar para o que vem, com práticas diárias de foco, limites e disciplina. Pare de negociar com o ruído. Aprenda a identificar distrações antes que elas te controlem e fortaleça sua mente. Também disponível em versão de áudio imersiva. Mais de 10,00 leitores já transformaram suas vidas através da jornada de 30 dias. Milhares de pessoas já começaram essa transformação. Pessoas como você, que estavam cansadas de viver na névoa. Pessoas comuns que decidiram parar de aceitar o caos mental. Aproveite esta oferta por tempo limitado, apenas este mês. Acesse seu link logo abaixo no comentário fixado. Os sorrisos, que são meros exercícios faciais, que não alcançam os olhos e morrem nos lábios. As conversas que cessam abruptamente, deixando um vácuo de silêncio constrangedor que grita mais alto que qualquer palavra. Não, você não está perdendo o juízo, nem criando fantasmas onde não existem. O que você tem sentido com cada fibra do seu ser é a ressonância de uma conspiração silenciosa. Uma teia tecida nas sombras com o único e mesquinho propósito de abalar suas certezas e fazer você duvidar de quem você é. É um eco de uma verdade profunda que o Espírito Santo deseja revelar a você esta noite. Uma verdade que libertará seu coração de uma culpa que nunca foi sua, de um fardo que lhe foi imposto cruelmente. Seu espírito sensível, seu dom de discernimento, que muitos julgam ser sensibilidade excessiva, captou tudo desde o início. Foi um ataque coordenado, não com armas físicas, mas com ferramentas muito mais insidiosas. Energias, olhares carregados de julgamento, omissões calculadas e silêncios hostis. Um grupo de pessoas, movido por uma inveja que eles jamais admitiriam nem sob tortura, uniu-se com um objetivo claro e inconfessável: tornar sua jornada tão árdua, seu ambiente tão tóxico e insustentável que você mesmo, por pura exaustão física e emocional, escolheria o caminho da retirada. Eles não poderiam apontar um erro seu, não havia falha em seu caráter ou em seu trabalho que pudesse justificar uma ação direta. Sua integridade era um muro impenetrável. Então, eles manipularam a própria atmosfera ao seu redor, envenenando o ar que você respirava. Lembre-se com atenção do início deste ano, daquela sensação pressaga de que algo estava prestes a ruir. Essa pressão, que começou como um leve desconforto, tornou-se quase esmagadora em dias muito específicos. Traga à sua memória os dias 4 e 5 de fevereiro. Naqueles 2 dias, a trama atingiu seu ápice. A energia foi deliberadamente densificada,
como se o ar se tornasse sólido para empurrá-lo ao seu limite absoluto, para que você, em um ato desesperado de autopreservação, entregasse os pontos e abrisse mão do seu lugar de direito. Eles queriam que a decisão partisse de você para que pudessem lavar as mãos, fingindo uma inocência cínica, enquanto se preparavam para ocupar o espaço que era seu por direito divino. Eles subestimaram você de uma forma monumental, quase cômica em sua arrogância. Subestimaram sua resiliência, sua conexão com o divino, sua força interior que é forjada no fogo das provações mais intensas. Eles viram sua luz, sua autenticidade e seu brilho natural não como uma inspiração, mas como uma ameaça direta ao seu próprio conforto medíocre e acinzentado. Sua simples presença, sem que você dissesse uma única palavra, expunha a falta de autenticidade deles, a vacuidade de suas existências, e isso era para eles intolerável. Então, eles conspiraram. Sussurraram em cantos escuros, em salas de reunião após sua saída. Trocaram olhares de cumplicidade por cima de telas de computador e teceram uma narrativa falsa e venenosa sobre você. Uma narrativa de instabilidade, de dificuldade de relacionamento, de inadequação sutil. Cada pequeno obstáculo em seu caminho, cada desafio que você enfrentou com dignidade, era secretamente celebrado por eles em trocas de mensagens e sorrisos velados. Cada suspiro de cansaço seu era a música que acalmava a profunda e ruidosa insegurança que habitava neles. Eles queriam desesperadamente que você acreditasse nessa mentira, que internalizasse essa falsa imagem até que sua própria identidade começasse a desmoronar sob o peso da dúvida. Queriam que você olhasse no espelho e visse a pessoa problemática que eles pintaram com tanto esmero, para que sua partida parecesse uma consequência natural de suas falhas, e não o resultado de um plano cruel e meticulosamente executado. O que eles não entendem, e jamais entenderão, é que almas escolhidas como a sua não operam sob as mesmas regras rasteiras do mundo material. O que parece uma retirada para os olhos mundanos é, na verdade, um reposicionamento estratégico orquestrado por Deus. Quando você sentiu a necessidade visceral de se afastar daquela toxicidade asfixiante, não era um ato de covardia, mas um ato de profunda obediência a um chamado superior, um sussurro do seu anjo da guarda. Você não estava fugindo da batalha. Você estava sendo resgatado e elevado para um novo campo de atuação, para uma nova fase onde sua luz pode e vai brilhar sem obstruções, sem filtros, em sua plenitude. Aquele passo para trás que custou tanto foi, na verdade, o maior salto da sua vida em direção ao seu verdadeiro e magnífico propósito. Enquanto eles se parabenizam em seu pequeno círculo, pensando que conseguiram o que queriam, o universo sorri com a ironia da situação, pois conhece o roteiro completo. Eles pensam que venceram a guerra, quando, na verdade, apenas venceram uma pequena batalha insignificante que os deixou exatamente onde estavam, presos em sua própria negatividade, chafurdando em sua mediocridade coletiva. Agora, a poeira cósmica começa a assentar. A celebração silenciosa deles, a sensação de alívio e vitória está chegando ao fim, dando lugar a um vazio inesperado. Eles acreditam que o capítulo se encerrou, que você é uma memória distante, uma nota de rodapé na história que eles mesmos escreveram. Mas o céu tem um senso de justiça poético e implacável. A verdade, que foi cuidadosamente enterrada sob camadas de mentiras, meias-verdades e manipulação, está começando a procurar uma saída, como uma raiz poderosa quebrando o concreto. E ela não virá de fora, através de uma investigação ou denúncia. Ela virá de dentro. Dentro daquele mesmo círculo que se uniu contra você, uma consciência está despertando. Alguém que participou, talvez passivamente, ou que observou em silêncio cúmplice,
está começando a conectar os pontos em noites insones. O véu da manipulação está caindo dos olhos dessa pessoa. E a culpa, antes projetada em você como um holofote, começa a rastejar de volta, encontrando seu verdadeiro dono. Eles pensaram que o plano era perfeito, mas esqueceram que não se pode controlar o coração e a consciência de todos para sempre. A semente da verdade foi plantada no solo da injustiça e ela está prestes a germinar. A narrativa está muito longe de acabar. Na verdade, a parte mais reveladora, o ato final de justiça divina, está apenas começando. A quietude que se seguiu à sua partida foi, para eles, um troféu. Um troféu silencioso, exibido não numa prateleira, mas nos sorrisos de canto de boca trocados sobre as divisórias dos cubículos e no relaxamento visível dos ombros, como se um peso coletivo tivesse sido removido. Eles respiraram um ar que acreditavam ser mais puro, um ar agora livre da dissonância que a sua presença, por alguma razão, parecia causar. Celebraram em silêncio uma vitória que lhes pareceu total e absoluta, brindando com o café requentado da copa num pacto mudo de autocongratulação. Mas a paz construída sobre a injustiça é como uma casa erguida na areia movediça da praia durante a maré baixa. Por fora, pode parecer sólida por um breve, enganoso momento, ostentando uma fachada de normalidade e eficiência. Contudo, suas fundações já estão sendo silenciosamente corroídas por uma maré invisível, a maré implacável da verdade que sobe com a lua. E dentro daquele grupo, uma alma, uma única alma, começou a sentir o chão tremer. Não foi um abalo sísmico daqueles que derrubam paredes, mas um tremor sutil, um zumbido persistente que se instalava na calada da noite, quando o ego exausto se cala e a consciência, com uma coragem recém-descoberta, ousa sussurrar. Essa pessoa que antes ria junto com os outros, cujo riso ecoava talvez um pouco mais alto para abafar a própria dúvida e que talvez até tenha adicionado uma pequena e afiada pedra à avalanche de negatividade que o empurrou para fora, agora se revira na cama. Os lençóis, antes um convite ao descanso, agora se enrolam em seu corpo como mortalhas. O sono, que antes era um refúgio seguro e escuro, tornou-se um tribunal iluminado por holofotes impiedosos. E é neste tribunal silencioso, sob o olhar atento de um júri formado por fantasmas de suas próprias ações, que as memórias dos dias 4 e 5 de fevereiro retornam, não mais como lembranças de um triunfo compartilhado, mas como as peças de um quebra-cabeça assustador, que, uma vez montado, revela uma imagem monstruosa de si mesma. A mente dessa pessoa refaz o caminho tortuoso daqueles 2 dias, com uma clareza que ela não pediu. Uma clareza dolorosa, como uma luz estroboscópica a piscar sobre os detalhes mais sórdidos. Ela se lembra da atmosfera densa, quase palpável, carregada de intenção, do cheiro de ozônio antes de uma tempestade. O ar-condicionado parecia zumbir uma nota fúnebre. Ela recorda a forma como as palavras eram cuidadosamente escolhidas, polidas até se tornarem armas perfeitas, não para comunicar, mas para ferir veladamente, para plantar sementes de dúvida e insegurança com a precisão de um cirurgião. Lembra-se de piadas internas das quais você era o alvo implícito, de elogios que continham farpas venenosas, de perguntas inocentes feitas em reuniões que visavam unicamente expor uma fraqueza inexistente. Ela recorda, com uma nitidez que a faz prender a respiração, o olhar que você lançou quando a última porta se fechou. Não um olhar de derrota ou raiva, mas de profunda e dolorosa incompreensão. Era um apelo silencioso por uma honestidade que nunca chegou. Uma busca por um único rosto amigo numa multidão de máscaras sorridentes e hostis. Na época, imersa na narrativa coletiva,
Afogada no consenso fabricado pelo grupo, ela interpretou seu silêncio como fraqueza, sua dignidade inabalável como arrogância. Era mais fácil, mais confortável. Agora, com a distância e o silêncio ensurdecedor que a sua ausência impôs, essas mesmas imagens são tingidas com uma nova cor, um tom doentio de sépia, a cor da culpa. A risada forçada de um colega ao seu lado, soando como vidro quebrado. A porta da sala de reuniões que se fechou um pouco rápido demais, bem na sua frente. O convite para o almoço, circulado por e-mail, do qual você foi deliberadamente, cirurgicamente excluído. Eram detalhes, pequenos cortes de papel, mas a intenção era que juntos fossem projetados para causar uma hemorragia lenta e invisível em sua alma. E a pessoa que agora não dorme percebe, com um calafrio que percorre sua espinha como gelo derretido, que ela não apenas observou, mas que segurava, com seus próprios dedos, algumas daquelas folhas de papel afiadas. O que eles chamaram, com uma frieza corporativa asséptica, de tornar o ambiente insustentável, agora ecoa em sua mente com sua verdadeira e cruel identidade. Uma campanha de assédio psicológico. Dar um nome à monstruosidade não a diminui, pelo contrário, concede-lhe forma, peso e uma gravidade que a esmaga. O plano, que pareceu tão engenhoso e justificado na época, sussurrado em cantos e planeado em trocas de mensagens secretas, agora se revela em toda a sua baixeza, em sua covardia calculada. A desculpa de que era o melhor para todos, o mantra que repetiam para si mesmos como uma oração profana, desmorona sob o peso da desonestidade flagrante. Melhor para quem? Para a conveniência deles, para a tranquilidade frágil de suas próprias inseguranças. E essa consciência que desperta, faminta por verdade, começa a fazer perguntas perigosas, perguntas que ameaçam não apenas a memória daquele evento, mas a própria estrutura do grupo. Por que foi necessário tanto esforço, tanta energia gasta em subterfúgios para afastar alguém se essa pessoa era realmente o problema que todos diziam que era? Um corpo doente expele o vírus naturalmente. Não precisa de uma conspiração para o fazer. Por que a necessidade de um complô, de uma armadilha meticulosamente montada, em vez de uma conversa aberta, direta, ainda que difícil? A verdade, agora tão clara quanto a insônia que a atormenta, é que eles não podiam confrontá-lo, não cara a cara, pois sob a luz direta da verdade, suas motivações se revelariam egoístas, mesquinhas, vergonhosas. Eles precisavam que você partisse por vontade própria, que você assinasse a sua própria carta de demissão daquele ambiente, para que pudessem lavar as mãos e manter a ilusão imaculada de sua própria inocência. Eles precisavam que você fosse o vilão da história, o personagem descontrolado e problemático, para que eles pudessem, em contraste, ser os heróis pacientes e sofredores, os salvadores do departamento. Era uma peça de teatro, e eles precisavam que você desempenhasse o seu papel para que a farsa fosse completa. Mas o universo, em sua vasta e indiferente contabilidade, não lida com ficções. A energia da verdade que você carrega em sua essência, a integridade que você se recusou a comprometer, mesmo quando seria tão mais fácil ceder, deixou uma marca indelével naquele lugar, uma assinatura energética que a nova quietude não conseguiu apagar. Sua ausência não criou um vazio, ela criou um espelho implacável pendurado na parede da consciência coletiva. E agora, um por um, mesmo que de relance, eles estão sendo forçados a se olhar nele ao passar. Para a maioria, a negação ainda é um escudo forte o suficiente, polido diariamente com novas racionalizações e piadas depreciativas sobre você. Eles se agarram à narrativa compartilhada como náufragos a um destroço, reforçando a mentira uns dos outros para se manterem à tona.
Mas para essa alma inquieta, o reflexo já se tornou insuportável. Ela começa a ver a conspiração não como um ato de força, como eles se gabavam, mas como o mais puro e abjeto ato de medo. O medo da sua luz, que iluminava as sombras onde a complacência deles florescia. O medo da sua competência, que silenciosamente expunha a superficialidade do trabalho deles. O medo da sua resiliência, da sua capacidade de absorver os golpes e ainda assim permanecer de pé, digno. Acima de tudo, o medo de que sua simples presença, seu jeito de ser, simplesmente expunha a mediocridade fundamental que eles tanto se esforçavam para esconder atrás de jargões corporativos e sorrisos falsos. A semente da dúvida, regada pela culpa e adubada pela insônia, está germinando em um terreno fértil de noites mal dormidas. A fachada da unidade do grupo, antes um bloco monolítico de consenso, começa a apresentar rachaduras, fissuras finas como um fio de cabelo, mas que correm profundas, ameaçando a integridade de toda a estrutura. Através dessas fissuras, a luz da verdade, que eles tentaram bloquear, começa a penetrar, dolorosa aos olhos que se acostumaram à escuridão. A pessoa que um dia foi cúmplice, que adicionou seu sussurro ao coro da difamação, está se tornando lentamente e contra a sua vontade a primeira testemunha da injustiça que foi cometida. Ela é o ponto fraco na barragem. A história que eles pensavam ter encerrado e arquivado naqueles dias de fevereiro está, na verdade, apenas começando a ser contada da maneira correta. E a primeira palavra dessa nova e terrível narrativa está sendo formada sílaba por sílaba, no coração arrependido e aterrorizado de alguém que estava lá dentro. Essa pessoa, que antes aplaudia em silêncio, ou talvez até tenha contribuído com uma palavra venenosa sussurrada no corredor, uma omissão conveniente em uma reunião crucial, agora se encontra em um purgatório particular, construído por ela mesma. Não é um lugar de fogo, mas de um frio gélido e paralisante. A vitória que celebraram com sorrisos largos e taças de espumante barato, agora tem um gosto de cinzas na boca, uma fuligem amarga que impregna o paladar a cada gole de café matinal, a cada refeição insossa. O sono, que antes era um refúgio de veludo escuro, tornou-se um tribunal implacável. O travesseiro é a cadeira do réu. O zumbido do ar-condicionado é a murmuração de um júri invisível. As cenas da sua injustiça são repetidas incessantemente, em um loop torturante e em alta definição, onde cada detalhe é amplificado. As memórias, especialmente aquelas dos dias quentes e abafados de 4 e 5 de fevereiro, se projetam na tela escura de suas pálpebras com uma clareza dolorosa e febril. Ela recorda o seu olhar sereno, um lago profundo e tranquilo em meio à tempestade de acusações, a forma como você o manteve firme, mesmo quando a pressão era esmagadora, e a dignidade silenciosa com que você arrumou suas coisas e se afastou. Aquele caminhar lento e deliberado pelo corredor, sem olhar para trás. Naquele momento, eles, em sua arrogância coletiva, interpretaram isso como fraqueza, como a rendição humilhada que tanto desejavam testemunhar. Agora, sob a luz pálida e inquisidora da lua, em madrugadas silenciosas e terrivelmente solitárias, quando a cidade dorme e as máscaras caem, essa pessoa vê a verdade cristalina. Não era fraqueza, era uma força que ela mesma desconhece, uma integridade de aço que não se verga. Era a força de quem sabe que sua batalha não é travada com as armas mesquinhas da intriga e da malícia, mas sob a proteção de algo muito maior, uma soberania que escapa à compreensão deles. A energia no ambiente de trabalho, que eles esperavam que se tornasse leve, eufórica e vitoriosa após a sua partida, tornou-se densa e pesada como mercúrio, carregada por uma culpa não verbalizada que adere aos móveis e às paredes. O ar parece mais rarefeito, mais difícil de respirar.
Os sorrisos são forçados, máscaras de gesso que racham nos cantos, e as conversas são ocas, um preenchimento de silêncios constrangedores com banalidades sobre o tempo ou o trânsito. O espaço que você ocupava, a sua mesa de trabalho, não foi preenchido, transformou-se em um vácuo, um altar silencioso, um lembrete constante e pulsante da integridade que eles, como um corpo só, amputaram de si mesmos. A cadeira vazia, com o leve contorno do seu corpo ainda fantasmagoricamente presente para quem olha com atenção, parece julgar cada um deles com uma autoridade moral que nenhum gerente possui. Essa pessoa em particular começa a observar os outros cúmplices com um olhar novo, mais cínico. Ela nota a falsidade em suas interações, a camaradagem performática, e percebe como a aliança que os uniu contra você, tão sólida na aparência, agora começa a gerar fissuras de desconfiança entre eles mesmos. Um comentário de duplo sentido aqui, um olhar atravessado ali. Afinal, se foram capazes de se unir para destruir alguém tão genuíno e competente, o que impede que se virem uns contra os outros quando for conveniente, quando a próxima promoção estiver em jogo? A base daquela conspiração era a areia movediça da inveja e da insegurança, e agora todos sentem o chão afundando lentamente sob seus pés a cada passo incerto que dão naquele território que eles mesmos minaram. O Espírito Santo, com sua gentileza persistente e sua paciência infinita, trabalha na consciência dessa pessoa, não como um acusador de dedo em riste, mas como um farol distante na névoa, que ilumina suavemente os cantos escuros e empoeirados de sua memória e de seu coração. Pequenos flashes de memória, antes desconexos e insignificantes, começam a se conectar, formando uma constelação de perfídia. Uma conversa ouvida pela metade na copa, onde seu nome foi mencionado com um desdém cruel. Um e-mail com palavras cuidadosamente ambíguas, um elogio que era, na verdade, uma faca disfarçada. O sorriso malicioso e cúmplice trocado entre dois dos principais arquitetos do plano quando achavam que ninguém estava vendo. A manipulação, que antes era uma névoa invisível, que todos respiravam como se fosse ar puro, agora se solidifica em uma teia grossa, pegajosa e repugnante. E ela se vê irremediavelmente presa nela, cada movimento apenas a emaranhando mais. A imagem que pintaram de você como alguém problemático, inadequado, não colaborativo ou disruptivo começa a desbotar, a pintura barata escorrendo sob a chuva fina da verdade. A tela em branco que eles sujaram com suas próprias inseguranças, frustrações e ambições medíocres é revelada. E em seu lugar, com uma nitidez quase dolorosa, surge a sua verdadeira imagem. A de alguém que trazia luz, uma luz que não ofuscava, mas que aquecia e revelava. Alguém que desafiava a mediocridade com sua simples presença autêntica, com a qualidade do seu trabalho, e que por isso mesmo, sem nunca ter a intenção, se tornou uma ameaça intolerável para aqueles que prosperam e se sentem confortáveis na sombra. A culpa, antes uma semente minúscula e quase imperceptível, plantada no dia do seu silêncio conivente, germinou. Agora é uma árvore de espinhos venenosos que cresce descontroladamente, arranhando sua alma por dentro a cada respiração, a cada batida do coração. Ela tenta desesperadamente podá-la com racionalizações. Foi apenas uma dinâmica de grupo. Eu não tive um papel principal. Era isso o meu emprego. Se não fosse eu, seria outro. Mas a verdade é um eco em uma catedral. Uma ressonância que não pode ser silenciada. O silêncio dela foi um consentimento. Sua passividade foi uma arma tão eficaz quanto a calúnia ativa. E agora, o peso dessa cumplicidade se tornou um fardo físico, uma dor nos ombros, uma pressão no peito que a deixa sem ar. Ela se pega pensando em você em momentos inesperados, não com a animosidade que foi coagida a sentir, mas com uma estranha e confusa mistura de admiração,
e um remorso profundo. Recorda-se de uma vez em que você a ajudou com um projeto complicado, sem pedir nada em troca. Ela se pergunta onde você está, o que está fazendo, e sente uma certeza incômoda, quase mística, de que você não está sofrendo como eles esperavam. Pelo contrário, ela sente que, ao se afastar daquele ambiente tóxico, você encontrou a paz que eles desesperadamente buscaram ao expulsá-lo, mas que agora lhes escapa por entre os dedos como areia fina e seca. A justiça divina não é sempre um trovão ruidoso ou um raio espetacular. Às vezes, é o silêncio ensurdecedor de uma consciência que finalmente desperta no meio da noite. Essa pessoa está à beira de uma decisão. O medo paralisante da exposição, de perder o emprego, de ser ostracizada, luta contra a necessidade insuportável de redenção, de consertar, ainda que minimamente, o que foi quebrado. A verdade que ela agora enxerga claramente precisa de uma voz, e ela sente, com um pavor crescente e uma fagulha de coragem, que essa voz talvez tenha que ser a sua. A pessoa que agora acorda dentro daquele círculo de sombras não o faz com um grito audível, mas com um sussurro gelado que percorre a espinha e se instala na alma como uma lasca de gelo. O despertar é um calafrio, uma consciência súbita da frieza dos lençóis e do vazio no peito. O sono, que deveria ser um refúgio, tornou-se um campo de batalha noturno, um tribunal onírico onde fragmentos de conversas cruéis e olhares carregados de desprezo se repetem em um loop torturante e infinito. As vozes distorcidas e sibilantes ecoam as mesmas palavras-chave da conspiração. A memória, antes uma cúmplice maleável na construção da narrativa falsa que os unia, agora se torna uma traidora impiedosa, projetando a verdade em flashes dolorosos contra as pálpebras fechadas. As lembranças específicas dos dias 4 e 5 de fevereiro, que antes pareciam atos justificados de autopreservação, agora queimam com a brasa viva da vergonha, da cumplicidade covarde. O que era celebrado em sussurros vitoriosos como uma estratégia inteligente para proteger o ambiente, é agora despido de seus eufemismos e visto pelo que realmente foi. Uma campanha sórdida e covarde de assédio psicológico, um plano meticulosamente orquestrado para quebrar um espírito cuja luz eles não conseguiam igualar nem compreender. A imagem vívida do seu rosto, a sua calma e inabalável dignidade perante a hostilidade velada e os sorrisos falsos, assombra essa pessoa como um fantasma da sua própria consciência. Cada sorriso forçado que lhe foi intencionalmente negado, cada elogio merecido que ficou preso na garganta, cada porta fechada sutilmente no momento exato da sua aproximação. Tudo volta com uma clareza insuportável. A culpa não é um juiz externo batendo a porta. É um veneno lento que sobe de dentro, azedando o gosto da suposta e efêmera vitória, transformando-a em cinzas na boca. Com essa nova e terrível clareza, essa pessoa começa a observar os outros membros do grupo com novos olhos. Olhos que agora perfuram o verniz da cordialidade forçada. Onde antes via uma camaradagem sólida e leal, agora distingue claramente uma aliança patética e frágil. Um pacto de mediocridade mantido unicamente pelo cimento do desprezo compartilhado por você. A sua ausência física, que segundo o plano deveria ter inaugurado uma era de paz e harmonia, na verdade rasgou o tecido do grupo, criando um vácuo de propósito que suga todo o ar e toda a alegria. Sem um alvo externo e comum, a energia negativa que os alimentava agora precisa de um novo hospedeiro e faminta começa a se voltar para dentro como um escorpião que, encurralado, crava o próprio ferrão venenoso no dorso. As antes sutis farpas agora são lançadas abertamente, envenenando o café e as reuniões.
A desconfiança floresce como mofo nos cantos. Atenção! Você precisa se preparar agora. Eu separei um material exclusivo para quem sente que foi separado para algo maior, mas vive cercado de ruído, distrações e sobrecarga mental. Essa é uma jornada de 30 dias que vai transformar sua vida. Um caminho guiado para blindar sua mente e se preparar para o que vem, com práticas diárias de foco, limites e disciplina. Pare de negociar com o ruído. Aprenda a identificar distrações antes que elas te controlem e fortaleça sua mente. Também disponível em versão de áudio imersiva. Mais de 10,00 leitores já transformaram suas vidas através da jornada de 30 dias. Milhares de pessoas já começaram essa transformação. Pessoas como você, que estavam cansadas de viver na névoa. Pessoas comuns que decidiram parar de aceitar o caos mental. Aproveite esta oferta por tempo limitado, apenas este mês. Acesse seu link logo abaixo no comentário fixado.